Olá, bem-vindo. Nesse vídeo de compiladores, é o último onde eu vou falar sobre análise sintática descendente, certo? Estamos falando da análise preditiva tabular e nesse vídeo especificamente eu vou mostrar o reconhecimento passo a passo em um autômato compilha, tá bom? Muito bem. Uma gramática livre do contexto, ela só poderia ser trabalhada com uma máquina do tipo autômato compilha ou superior, porque ela precisa de uma memória auxiliar. Não conseguiria trabalhar com ela com um autômato finito, por exemplo, como eu conseguia trabalhar com as gramáticas regulares, né? Então, aqui tem um exemplo, só para a gente lembrar de um autômato compilha, assunto que foi visto lá em linguagens formais, né? Mas muitas vezes representado da mesma forma como a gente representa o autômato finito, determinístico ou não determinístico, só que agora a gente tem essa estrutura a mais aqui da pilha, certo? A fita a gente teria de qualquer forma, porque é onde é dada a sequência de entrada que eu quero reconhecer, né? E agora, entre as transições de um estado ao outro, eu vou ter não só o símbolo lido na fita, mas também aquilo que eu vou ler da pilha e aquilo que eu vou gravar na pilha, certo? Eu faço as ações na pilha, na minha memória auxiliar. O autômato finito por si só, ele não tem memória auxiliar, a única memória que ele teria seria o estado atual, onde se encontra durante o reconhecimento, né? Então, o autômato compilha é mais poderoso por ter essa memória auxiliar, ainda não tão poderoso quanto a máquina compilha, mas já suficiente para reconhecer gramáticas livres do contexto, que vão ter situações de expressões numéricas, vão ter situações de parênteses balanceados, vão ter a própria estrutura, né, que eu vou montar na minha árvore de parse para fazer depois a tradução, as etapas seguintes, perfeito? Muito bem. O maior desafio num autômato compilha é o algoritmo para ele escrever esse algoritmo, né? É o que nos daria maior dificuldade se a gente fosse fazer o projeto de um compilador nesse momento. Mas a boa notícia é que esse algoritmo está pronto. Ele vai ser, nosso autômato vai ser guiado pela tabela de análise preditiva que a gente já preencheu nas aulas anteriores, né? Então a gente vai usar no nosso autômato, a pilha vai ser usada para armazenar as produções da gramática, os lados direitos, né? A gente inicializa ela com o cifrão e com o símbolo de início da gramática. Minha pilha serve para estrutura da gramática, certo? Enquanto que, então na pilha eu posso ter terminais e não terminais, certo? Enquanto que na fila do meu autômato eu vou ter a sentença de entrada que eu quero reconhecer. A sentença de entrada eu também inicializo na minha fila e ela termina com o símbolo de cifrão. É uma espécie de marcador de final da fila e também marcador de base da pilha, ok? A fila vai ter somente terminais, só a sentença que eu quero reconhecer, obviamente, tá bom? Bom, o topo da pilha, então, que começa com o símbolo inicial da minha gramática, né? E o primeiro elemento da fila, que é a sentença que eu estou tentando reconhecer, nos vão dar as coordenadas da tabela, daquela tabela M, na nossa matriz, né, na nossa tabela preditiva, que vai me dar o próximo passo a ser feito pelo autômato. É assim que vai funcionar o nosso reconhecimento. Vamos fazer esse exemplo na prática para entender bem. Estou só trazendo de volta aqui a gramática com a qual a gente construiu e preencheu essa tabela. Essa aqui é a gramática, né? Formada por esses símbolos não terminais aqui. O símbolo de início é o E maiúsculo, né? Temos também o E' e o T como não terminais. E terminais é só o mais e o azinho, certo? Basicamente é uma gramática que vai permitir gerar expressões do tipo A mais A, mais A, mais A, mais A, quantos eu quiser, certo? Sempre um mais cercado de dois As, ok? Bom, já fizemos isso anteriormente, não vou refazer aqui, né? Mas qual seria o passo? Primeiro, fazer o first e follow de cada não terminal, depois preencher a tabela devidamente com as produções, conforme a regra de preenchimento que a gente viu, né? Toda vez que tem uma palavra vazia do lado direito das produções, eu vou olhar por quê? Para o follow do gerador dessa produção, né? Então, essa produção do E' indo para a palavra vazia, eu vou preencher o quê? Nessa linha aqui, né? E eu vou olhar para o follow do E'. Quem é o follow do E' é o cifrão. Então, eu vou preencher essa produção exatamente no encontro da coluna cifrão com a linha desse não terminal, perfeito? Em todas as outras que não tem palavra vazia, eu olho para o first, né? Então aqui eu vou olhar para o first de T,
que é first T, é o Azinho. Então essa produção aqui vai ser preenchida no encontro da linha E com o Azinho, ó, tá certo? E assim por diante. Então a tabela aqui está devidamente preenchida. Observe que nem todas as células estão preenchidas. Se meu autômato exigir acesso a uma célula que não está preenchida, eu vou ter um erro de sintaxe. Tá? Simples assim. Minha gramática, minha tabela está preenchida e caso eu seja direcionado para uma célula indevida, é um indicador de que a minha sentença de entrada não está de acordo com a gramática, ok? Muito bem, vamos ver o algoritmo, como vai funcionar do autômato, então. Basicamente, eu vou fazer uma repetição. Enquanto tiver elementos na fila, vou percorrer todos os elementos da minha fila, né? Vou analisar sempre o topo da pilha, ou seja, uma ação de desempilhar, tá certo? E aí depende do que eu tenho no topo da pilha. Como eu disse, a pilha pode ter terminais e não terminais, certo? Se o topo da pilha for um não terminal, então eu vou buscar na tabela M a produção correspondente a empilhar, correspondente àquele não terminal, certo? Se o topo da pilha for um terminal, daí é a hora de desenfileirar, retirar um elemento da fila, porque aí aconteceu um reconhecimento, ok? E se o topo da pilha for um terminal, mas não for igual ao primeiro elemento da fila, seria a hora de desenfileirar, mas não é o elemento certo, também retorno sentença não reconhecida. Não reconhecida tem um erro de sintaxe naquela exata posição, ok? Ao final, se sobrar no topo da pilha só o nosso cifrão e o primeiro elemento da fila ser também o cifrão, significa sentença reconhecida. Caso contrário, também uma situação de sentença não reconhecida porque não está de acordo com a gramática, ok? Então, vamos para um exemplo prático aí, seguindo aquela gramática anterior, com aquela tabela devidamente preenchida, e essa sentença aqui que eu vou reconhecer. Pelo que eu adiantei para vocês da gramática, né, ela tem que justamente reconhecer uma sentença como essa. Não reconheceria se fosse, por exemplo, mais A, mais e aí não tivesse esse outro A aqui, né? Aí não seria uma sentença válida para essa gramática, ok? Então, essa é a nossa tabela devidamente preenchida. E aqui eu vou ter a estrutura da minha pilha. Na verdade, eu coloquei aqui nessa outra tabela aqui do lado para facilitar e acompanhar passo a passo a pilha e a entrada e a saída. A entrada é a fila de entrada, certo? Onde vai estar a sentença. Então, observe que exatamente a sentença que eu quero reconhecer eu coloquei aqui como entrada e seguida do cifrão. E a pilha, ela é inicializada com o quê? Com o cifrão. E aí no topo da pilha vai o símbolo de início da minha gramática, né? O símbolo de início da minha gramática é o E maiúsculo, perfeito? A saída vai ter sempre a próxima ação que eu vou fazer na próxima linha, tá bom? É assim que eu vou fazer o passo a passo aqui do reconhecimento do nosso autômato, certo? A pilha eu deixei alinhado à direita aqui, à esquerda, perdão, para a gente lembrar que a gente está sempre olhando para esse elemento mais aqui do topo, certo? Porque é uma pilha, afinal de contas. E a fila eu deixei alinhada à direita para a gente sempre olhar para esse elemento mais da entrada da fila, digamos assim, né? Onde eu realmente vou retirando, desenfileirando, ok? Muito bem. Então, eu começo olhando para onde? Para o topo da pilha e para a ponta da fila. Olho para esses dois símbolos aqui, onde estão as nossas setinhas, certo? Eu olho para esses símbolos e vou procurar essas coordenadas na minha tabela. Vou procurar a coluna do terminal Azinho, certo? A coluna indicada pela minha fila aqui, versus a linha indicada pelo meu elemento no topo da pilha, certo? Onde tiver esse cruzamento de linha por coluna, é essa produção que eu vou colocar na minha saída. Simples, né? Então, topo da pilha, ponta da fila, me dá as coordenadas para encontrar a produção que eu coloco na saída. Tá? Essa saída eu vou fazer o seguinte, ó. Nessa situação que tinha um não terminal na minha pilha, eu desempilho ele. Então, nessa próxima linha aqui, vai vir a minha pilha sem o E. Tá? E no lugar dele eu empilho a produção que foi encontrada.
a minha pilha, ela sempre vai servir para eu trabalhar só com a gramática, certo? Então eu desempilho o E, eu usei ele, e no lugar dele eu empilho essa produção aqui, certo? Não mexo na fila porque era um não terminal. A fila vai continuar igual aqui. Estou explicando primeiro aqui para a gente entender o que vai acontecer logo na animação seguinte, certo? Então, a fila vai continuar igual porque não era... o topo da pilha não tinha um terminal, certo? E a pilha vai ser substituído. O símbolo que eu tinha antes no topo vai ser retirado e no lugar dele vai ser colocado essa produção aqui, certo? Então, fica assim. Eu coloco no sentido justamente como aqui o E' era o último, né? Vai para a pilha, certo? E o T era o penúltimo, vai. E quem fica no topo da pilha é o T, que vai ser o próximo a ser pego aqui, certo? Entenderam? Porque como é uma pilha, né? Eu empilhei o E' e atrás dele empilhei o T. O E normal já tinha saído, certo? A entrada continua igual. Tá? E agora, para onde eu olho? Novamente, topo da pilha e ponta da fila. Então eu vou olhar para a linha para a coluna do Azinho, de novo, a mesma coluna, versus a linha do T. Então o encontro é essa produção aqui, certo? Essa produção que vem para cá. Novamente era um não terminal, né? Então eu vou desempilhar o T, vou empilhar a produção encontrada. A produção encontrada é o Azinho, né? Então no lugar do T vai ficar o Azinho e novamente não mexe na fila, certo? Olha só, viram? No lugar do T, eu desempilhei o T, né? Ficou o E' normal, ficou lá e empilhei o Azinho, que era a produção que eu tinha aqui. Perfeito? Muito bem. Agora, novamente, olho para... faço a mesma coisa. Agora eu tenho uma situação onde eu tenho um terminal na pilha e um terminal na entrada. Na situação de terminal na pilha e terminal na entrada, é essa outra regra. Deixa eu voltar aqui. Ó, se o topo da pilha for um terminal, daí ou eu vou reconhecer ele ou eu vou parar porque deu sentença não reconhecida. Certo? Deixa eu voltar até o ponto em questão, na minha animação aqui. Pilhei o A e agora, como o topo da pilha e a ponta da fila é o mesmo símbolo, eu não vou empilhar nada, porque era um terminal, né? Esse é o lugar que eu não empilho nada. E eu desenfilero A, porque bateu com o topo da pilha, certo? Sempre que bateu com o topo da pilha, é a hora de desenfileirar. Aí a minha entrada diminuiu. Percebe que agora a minha entrada diminuiu? Ficou com esse Azinho a menos. Esse Azinho já foi reconhecido. E sai da pilha também. Né? E agora, eu vou fazer o quê? Vou localizar a próxima saída aqui, né? Vou fazer o mesmo caminho. Qual é o não terminal da ponta da topo da pilha aqui? É o E', certo? Eu vou olhar a linha do E' versus a coluna do mais, certo? Que é essa produção aqui. Por isso que é essa produção que veio para cá. Ok? Aqui eu não fiz mais animação, mas é a mesma coisa. Depois, eu vou fazer o quê? Eu empilho, né? Eu desempilho esse E' aqui e empilho essa produção aqui. Estão vendo que o E' veio para cá, o T veio para cá e o mais veio para cá. Certo? Não mexe na entrada e vamos para o próximo passo. Qual vai ser o próximo passo? O topo da pilha vai ser um terminal novamente. Vai bater com a ponta da fila e vai reconhecer. Reconheceu? Saiu daqui, saiu daqui. Certo? Agora, o topo da pilha é um não terminal. Então, o terminal T, encontro com o terminal A. Essa produção aqui de saída. Certo? No próximo passo, eu desempilho o T e no lugar dele vem o Azinho. E aí, no próximo passo, eu vou fazer o reconhecimento. Bateu o Azinho aqui com o Azinho aqui. Saiu, reconheceu, saiu da fila, né? Desenfileirou e desempilhou. Ficou o E' só no topo da pilha. Onde é que bate o E' com o mais, que é o que temos na ponta da fila agora? É essa regra de produção aqui, ó. Veio para cá, certo?
empilho ela, vem para cá, e vou analisar novamente o topo da pilha versus ponta da fila. Ok, o mesmo símbolo, reconhece, desenfileira, desempilha. Ficou o T só. Encontro da linha do T com a coluna do A. Essa produção aqui veio para a saída, perfeito? Veio para a saída, então ela vai ser empilhada. No lugar do T vai vir o Azinho. A fila não muda nesse momento, mas no passo seguinte, topo da pilha é um terminal, bate com o terminal da fila, desenfileira, desempilha. Fica só o E', né? E na minha entrada, eu já terminei e reconheci toda a sentença. Estou só no cifrão ainda. Né? Então, é hora de procurar o topo da minha pilha é o E', então é essa linha aqui. E a ponta da fila é o cifrão. Me levou para qual produção? Para a produção E' para a palavra vazia, que é essa produção aqui, certo? Então, faz o quê? No próximo passo, eu desempilho o E' e empilho no lugar a palavra vazia. A palavra vazia não é nada, não precisa ser empilhada na pilha. A pilha fica só com o cifrão. A fila ficou só com o cifrão. E como topo da pilha e final da fila são iguais ao cifrão, a sentença foi reconhecida. Eu digo que a sentença foi reconhecida, certo? Ok? Tranquilo, passo a passo, só fazer com cuidado, né? Ou quando a gente tiver um algoritmo programado para fazer isso, não tem como dar errado, né? Muito bem. Agora vamos para os exercícios, então. Vamos pegar uma outra gramática, claro que um pouquinho maior. Agora temos, além do símbolo de mais, temos também o vezes e a questão dos parênteses balanceados, tá? Mas o funcionamento é o mesmo. Vamos determinar os conjuntos first e follow primeiro, né? Depois construir a tabela de análise preditiva e, por fim, construir a pilha para o reconhecimento passo a passo dessa sentença aqui. Um identificador vezes, abre parênteses, um identificador mais outro identificador, fecha parênteses. Certo? Essa sentença aqui tem que ser reconhecida, né? Já adiantando, pelas regras dessa gramática aqui. E, enfim, fazer o passo a passo pode ser nesse mesmo formato aqui, porque fica todo o histórico da sequência, né, desenvolvido até o final, na hora do reconhecimento, certo? Muito bem. Desejo a todos aí bons estudos, bom trabalho, um abraço e até mais.